Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Que alegria ter você aqui para mais um momento de reflexão e meditação na Palavra de Deus. Mas antes de começarmos, quero lembrar uma verdade que pode transformar este momento. Deus tem profundo interesse em falar ao coração humano. Desde o princípio das Escrituras, vemos um Deus que busca, chama, consola, corrige e restaura. Mas para ouvir sua voz é necessário também desenvolver um coração disposto a escutar. Por isso, abra sua mente, aquiete suas preocupações por alguns instantes e permita que a palavra do Senhor encontre espaço em sua vida hoje. Talvez você tenha chegado aqui carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez esteja enfrentando ansiedade, medos constantes, uma fobia que limita sua rotina ou até mesmo crises de síndrome do pânico que surgem sem aviso e parecem roubar sua paz. Se esse é o seu caso, saiba que a palavra de Deus possui mensagens de esperança para o seu coração. E se esta reflexão abençoar sua vida, inscreva-se no canal para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Curta, compartilhe e comente. O tema da nossa reflexão é a fidelidade de Deus que sustenta uma vida inteira. O Salmo 71 nos conduz à experiência de um servo de Deus que chegou aos anos avançados da vida olhando para trás e reconhecendo algo extraordinário. O Senhor nunca o abandonou. Embora o autor não seja identificado, muitos estudiosos entendem que este salmo pode refletir a experiência de Davi em sua velhice, quando enfrentava fragilidades físicas, desafios emocionais e opositores que ainda procuravam destruí-lo. Imagine-se vivendo essa experiência. Os anos passaram, algumas pessoas que você amava já não estão presentes, muitas batalhas ficaram para trás. Existem memórias felizes, mas também feridas que o tempo não apagou completamente. O corpo já não possui a mesma força e em meio a tudo isso surge uma pergunta silenciosa. Será que Deus continuará comigo agora? É nesse contexto que o salmista começa a sua oração. Ó Senhor, em ti me refugio, não permitas que eu seja humilhado. Verso 1. Observe que ele não procura abrigo em suas conquistas, em sua experiência ou em sua reputação. Seu refúgio continua sendo Deus. Talvez você esteja vivendo algo parecido neste exato momento. Talvez a ansiedade esteja ocupando seus pensamentos. Talvez exista um medo constante sobre o futuro, sobre sua saúde, sua família ou sua situação financeira. Algumas pessoas convivem com fobias que provocam sofrimento intenso diante de situações específicas. Outras enfrentam crises de síndrome do pânico, quando o coração acelera, a respiração se torna difícil e a sensação é de que algo terrível está para acontecer. O Salmo 71 nos mostra algo precioso. Deus não rejeita aqueles que chegam a Ele carregando suas fragilidades emocionais. O salmista não esconde seus medos, ele não finge que está forte, ele transforma seus temores em oração. Isso nos ensina uma verdade profunda. Fé não é fingir que não sentimos medo, fé é levar nossos medos para a presença de Deus. Há uma observação muito importante feita por estudiosos das Escrituras. A maturidade espiritual não consiste em depender menos de Deus, mas em depender mais dele. Quanto mais o salmista envelhece, mais percebe sua necessidade do Senhor. Então ele declara: só tu, Senhor, és minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. Sim, de ti dependo desde meu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre de minha mãe. Sempre te louvarei. Versos 5 a 6. Mais adiante ele acrescenta:
Ó Deus, desde a infância me tens ensinado, e até hoje anuncio tuas maravilhas. Verso 17. Essas palavras são extraordinárias porque revelam que o salmista não enxerga Deus apenas nos grandes acontecimentos de sua vida. Ele reconhece que a ação divina começou muito antes de suas conquistas, muito antes de seus sucessos e até mesmo antes de seu nascimento. Ao ouvir essas palavras, percebemos que o salmista vê sua história inteira envolvida pelo cuidado de Deus. É interessante observar que algumas áreas do conhecimento humano também destacam a importância desses primeiros períodos da vida. Estudos sobre o desenvolvimento humano mostram que a gestação não é apenas uma etapa biológica. O ambiente vivido durante esse período pode influenciar aspectos importantes do desenvolvimento da criança. A psicoembriologia procura compreender algumas dessas influências iniciais. A epigenética tem demonstrado que fatores ambientais podem influenciar a forma como determinados genes se expressam ao longo da vida. Isso não significa que uma pessoa esteja aprisionada ao seu passado ou condenada por experiências precoces, mas mostra o quanto nossa história começa a ser construída desde muito cedo. A neuroplasticidade, por sua vez, revela algo extraordinário. O cérebro possui capacidade de adaptação e reorganização durante toda a vida. Experiências repetidas ajudam a fortalecer determinados caminhos neurais. Isso contribui para entendermos por que alguns medos podem se tornar persistentes e por que algumas pessoas desenvolvem fobias, ansiedade intensa ou síndrome do pânico. Mas existe uma notícia maravilhosa escondida nesse mesmo princípio. As experiências difíceis podem deixar marcas. Experiências de amor, acolhimento, segurança e fé também podem deixar. O cérebro continua aprendendo. A mente pode ser renovada. Novos caminhos podem ser construídos. Quando o salmista afirma que Deus o ensinou desde a infância, ele está reconhecendo que sua confiança foi sendo formada ao longo dos anos. Enquanto o medo ensinava a esperar perigo, a fé ensina a esperar a presença de Deus. Enquanto algumas experiências alimentam insegurança, a comunhão constante com o Senhor fortalece a esperança. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem enquanto luta contra pensamentos ansiosos. Talvez conviva com uma fobia que limita sua liberdade. Talvez enfrente crises de síndrome do pânico que surgem sem explicação aparente. O Salmo 71 nos lembra que sua história não precisa ser definida apenas pelas marcas do medo. O mesmo Deus que acompanhou sua formação no ventre, sustentou seus primeiros passos e guiou sua caminhada até aqui, continua trabalhando em sua vida hoje, mas nunca é tarde para recomeçar com o Senhor. E assim como a mente pode aprender o medo, ela também pode aprender a descansar. A palavra de Deus, a oração, a comunhão cristã, relacionamentos saudáveis e os cuidados adequados para a saúde emocional podem ser instrumentos usados pelo Senhor para fortalecer a mente e renovar a esperança. O apóstolo Paulo escreveu: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Filipenses 1,6. A mesma mão que começou a obra é a mão que a concluirá. O salmista continua sua oração enfrentando a oposição daqueles que desejavam seu fracasso. Em determinado momento ele clama: ó Deus, não fiques distantes de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Verso 12. Quem já enfrentou uma crise intensa de ansiedade ou síndrome do pânico conhece a sensação de vulnerabilidade que pode surgir nesses momentos.
Às vezes a pessoa sente que ninguém consegue compreender completamente o que está acontecendo dentro dela. O salmista conhecia a fragilidade humana, por isso ele clama pela proximidade de Deus. E aqui encontramos uma verdade consoladora. Mesmo quando nossas emoções parecem fora de controle, a presença de Deus continua firme. Nossa percepção pode oscilar, a fidelidade de Deus não oscila. Jesus expressa essa mesma verdade quando declara: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Observe que Cristo não convida os fortes, ele convida os cansados. Não chama aqueles que possuem todas as respostas, chama aqueles que reconhecem sua necessidade. Ao avançarmos no Salmo, encontramos uma das declarações mais emocionantes das Escrituras. Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus. Verso 18. Essa oração toca uma das maiores necessidades humanas, o desejo de continuar sendo amado, valorizado e cuidado mesmo quando as forças diminuem. Vivemos em uma cultura que frequentemente valoriza a juventude, a aparência e a produtividade, mas Deus vê as pessoas de maneira diferente. Cada fase da vida possui propósito diante dele. Uma observação muito significativa feita por estudiosos das Escrituras é que a velhice não representa o encerramento da utilidade espiritual de alguém. Pelo contrário, ela oferece a oportunidade de transmitir às próximas gerações os testemunhos da fidelidade divina. É exatamente isso que o salmista deseja fazer. Ele quer contar aos mais jovens tudo aquilo que Deus realizou. O Novo Testamento ecoa essa verdade quando Paulo orienta os cristãos mais experientes a influenciarem as novas gerações por meio do exemplo de vida. Tito 2, de 1 a 8. Talvez você ache que sua história é simples demais para impactar alguém, mas Deus utiliza testemunhos comuns para realizar coisas extraordinárias. Sua perseverança pode encorajar alguém que está prestes a desistir. Sua fé pode fortalecer alguém que perdeu a esperança. À medida que o salmista se aproxima do fim, algo impressionante acontece. O homem que começou falando de angústia termina falando de esperança. Ele declara: tu me restaurarás a vida novamente. Verso 20. Isso não significa ausência de sofrimento. Significa que o sofrimento não possui a palavra final. Talvez você tenha iniciado esta reflexão carregando um peso invisível. Talvez existam medos que você nunca contou para ninguém. Talvez haja preocupações que roubam seu sono. Talvez você esteja lutando contra ansiedade, fobias ou síndrome do pânico. O Salmo 71 não promete uma vida sem lutas, mas aponta para um Deus que permanece presente durante as lutas. E é justamente aqui que o Salmo encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. A cruz parecia o fim da história, o túmulo parecia a derrota definitiva, mas Deus transformou morte em vida, vergonha em glória e derrota em vitória. Ao olharmos para Cristo, entendemos que a fidelidade de Deus não depende da força humana, ela está fundamentada no próprio caráter de Deus. Em Jesus vemos um Deus que entrou na história humana, assumiu nossas dores e abriu um caminho de reconciliação eterna. A ressurreição anuncia que o futuro pertence à esperança e não ao desespero. O Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes, fortalecendo-os diariamente e lembrando-os de que pertencem ao Senhor. A segurança do cristão não está em sua capacidade de permanecer firme, mas na fidelidade daquele que o chamou.
Por isso, mesmo quando os anos avançam, quando as forças diminuem ou quando as circunstâncias parecem incertas, podemos repetir as palavras do salmista com confiança renovada. O Deus que nos sustentou até aqui continuará nos sustentando até o fim. É o Deus Ebenezer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua fidelidade que atravessa todas as fases da vida. Obrigado porque estiveste conosco nos dias de alegria e também nos dias de lágrimas. Obrigado porque nunca nos abandonaste, mesmo quando não percebíamos tua presença. Pai amado, visita agora cada pessoa que acompanha esta mensagem. Consola os que estão tristes, fortalece os que estão cansados, renova aqueles que enfrentam ansiedade, medo, fobias, crises de síndrome do pânico ou preocupações constantes. Derrama a tua paz sobre os corações inquietos, que a memória da tua fidelidade fortaleça a nossa fé para os desafios de hoje. Sustenta os idosos, fortalece os enfermos, anima os desanimados e restaura aqueles que perderam as forças. Que o Espírito Santo produza em nós perseverança, confiança, esperança e gratidão. Ensina-nos a viver conscientes de que estamos seguros em tuas mãos. Nós declaramos que nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, e é em seu nome que nós oramos. Amém. Ao encerrarmos nossa reflexão sobre o Salmo 71, guardemos esta verdade no coração. A fidelidade de Deus não possui prazo de validade. O Senhor que sustentou você na infância, na juventude, nos dias mais difíceis, continuará presente em cada etapa da sua caminhada. E se hoje você decidir por Jesus, com certeza Ele irá sustentá-lo. Talvez você não saiba exatamente o que acontecerá amanhã, mas pode ter certeza de quem estará com você amanhã. Continue confiando, continue orando, continue lembrando das obras de Deus já realizou em sua vida. E sempre que o medo tentar falar mais alto, recorde-se de que o mesmo Deus que o trouxe até aqui é poderoso para conduzi-lo até o destino que preparou para você. Muito obrigado por estar conosco neste momento de reflexão e estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, seus caminhos e suas emoções. Eu sou o pastor Varley Santos. E o objetivo deste canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade.